Olá, boa tarde, ótima segunda-feira para você. Estamos começando a semana com mais um Falando de Vida. Nesta segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, Semana dos Namorados. Nós vamos juntos mergulhar no Falando de Vida hoje com um papo muito gostoso e a sua participação que é fundamental para a gente. Mas lembre-se, os dias difíceis fazem parte da jornada. E ao se deparar com um deles, em vez de reclamar, que tal agradecer? Assim você abre o coração para o novo e para aquilo que é bom e que é do bem. Vem com a gente no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América. Quatro horas em ponto, Falando de Vida, com essa nova proposta, essa convergência e TV Horizonte e Rádio América juntas. Você que acompanha pela televisão, em casa, no canal 30.1 e pela Rádio América 107,1. É bom ter a sua companhia nas tardes, falando de espiritualidade, de cultura e de muita informação. Eu sou o Zé Carlos Piotto e comigo eu tenho a companhia toda semana, todos os dias, de um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte. Hoje nós temos a companhia do Padre Joel, ele que é o reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Padre Joel, boa tarde, prazer ter a sua companhia, que bom tê-lo conosco. Obrigado, boa tarde, Piotto, boa tarde, gente. É alegria a gente estar aqui. Semana passada não pude estar, tivemos um imprevisto lá na paróquia. Deu bolo, hein? Por causa da festa de Santo Antônio, né? Mas hoje estamos juntos aí para essa tarde agradável. Muito bem, tarde muito agradável e vai ficar melhor ainda porque nós trouxemos a nossa convidada de hoje, ela que faz comunicação como um propósito. Mais do que isso, vamos falar com a jornalista e escritora Márcia Francisco sobre assessoria, arte e realização. Vamos falar, enfim, de coisas da vida, mas não se esqueça, participe conosco pelo 99412-2179. Você pode aproveitar muito o papo de hoje para crescer como pessoa e também como profissional. Fique ligado, 4 horas, 2 minutos, Falando de Vida é só aqui na TV Horizonte e na Rádio América. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, 4 horas e 2 minutos. No Falando de Vida, hoje nós vamos bater um papo com a escritora, com a Márcia Francisco. E eu falei de comunicação, mas a gente vai falar muito mais do que isso, sobre comunicação assertiva, afetiva, empresarial. Como é que você pode melhorar a sua comunicação em todos os aspectos. Márcia, que prazer ter você com a gente. Prazer é todo meu. Obrigado pelo carinho de estar conosco aqui. Posso te chamar de professora? Pode, Imagina, né? Porque você jamais é escritora. Eu que tenho que te chamar de mestra. É uma alegria imensa estar aqui na TV Horizonte, na Rádio América e tendo você à frente, você que é um dos nomes da nossa comunicação, né, um dos nomes mais respeitáveis da nossa comunicação. Um carinho seu com a gente. Você que é meu mestre aqui. A gente sabe, imagina. E vai ser bom ter você aqui hoje, porque você que vai nos ajudar a explicar um pouco dessa questão da convergência também do rádio com a televisão e com as redes sociais. O que está acontecendo? Bom, quando a gente pensa hoje em redes sociais, eu acho que queria, antes de mais nada, parabenizar, né, a TV e a rádio por essa iniciativa. Porque eu acho que quando vocês criam essa conexão, né, do rádio com a TV, efetivamente vocês fazem, né, do rádio, mantém a tradição do rádio, daquele lúdico, daquela história, né, maravilhosa que o rádio tem de chegar onde tem que chegar, de atravessar todos os ambientes, enfim. Mas quando vocês trazem a imagem, vocês somam a atualidade, né, os tempos realmente pedem que a gente sempre na comunicação trabalhe com a linguagem da atualidade. E quando vocês trazem também a imagem, né, tira aquela coisa aí, daquele mistério, né, quem é que está
sentar do lado de lá do rádio. Antigamente, né, tinha aquela turma das radionovelas, né, Sim. daqueles galãs e tudo. E o pessoal, na verdade, os apresentadores recebiam cartas, né, românticas. Quem está por trás daquela voz maravilhosa? Até isso, né? E Até quem nisso ficou- a gente ganha, né? Quem ficou escondido hoje, na verdade, foi só o sonoplasta ali, né? Pois é, Mas mas de fica vez em mais quando ele presente que sai nunca, também. né? Com essa qualidade toda aí. A gente pega o sonoplasta. Mas a Márcia, ela é escritora, é jornalista, né? Ela também é palestrante, é consultora. Você que é empresário, você que é comerciante, você que é empreendedor, preste atenção no papo de hoje. Eu tenho certeza absoluta que você vai beber de uma água muito boa e vai aproveitar esses momentos para aprender um pouquinho mais de como potencializar aquilo que hoje é essencial para a nossa vida. Não tem jeito mais, mas tem que saber usar, né, Márcia, as É. redes sociais. Sem dúvida. Elas chegam como aliadas mesmo, né? Eu costumo dizer, uma das minhas abordagens nesses... Eu tenho 33 anos no jornalismo e nessas mais de 3 décadas, né, a gente vê muitas transformações acontecendo, mas sem dúvida alguma as inovações no campo digital, né, são latentes, frequentes, dinâmicas, né, e a gente precisa acompanhar isso muito rápido, né? E, de repente, as redes sociais, esse universo todo chega transformando bastante a comunicação. Eu costumo dizer, a minha empresa tem o nome de comunicação criativa, né? Márcia Sim. Francisco, comunicação criativa. Esse conceito de comunicação criativa, ele passa por uma abordagem da comunicação que trabalha realmente aspectos inovadores, mais envolventes para trazer, né, a comunicação, para estabelecer a comunicação entre os seres. Mas, no meu caso, partiu muito do meu próprio trabalho. Assim, eu sempre tive uma ação muito forte na assessoria de imprensa, né? Assessoria em comunicação e imprensa, né? E assessoria de imprensa, tradicionalmente feita com as mídias, né? Jornais, impressos, rádio, TV, aquela assessoria tradicional hoje dá lugar a um universo muito maior. E é nessa linha que eu acabo substituindo mesmo esse termo de assessoria de imprensa por assessoria em comunicação criativa. Por quê? Uma vez que a gente precisa abrir este olhar para esse universo todo virtual que chega fazendo a diferença, né? Nessas mudanças que foram se instalando. Antigamente, você chegava no encontro de empresários, você levava o seu cartão de visitas, mas à frente você passou a informar seus sites, né? Seu site. Hoje, para a pessoa chegar no seu site, realmente você tem que criar alguma estratégia, às vezes criar um blog ali para a pessoa ir e voltar, porque senão fica lá aquele objeto morto. Tudo Sim. já mudou, né? Ao mesmo tempo, a gente tem tantas redes sociais, cada uma com essa característica, o LinkedIn, trabalhando mais de empresa para empresa, a próprio Instagram, o Facebook, o YouTube com vídeos e tudo mais. Como é que é para juntar tudo isso, né? Na verdade, eles estão todos interligados e fazem parte realmente de um processo de comunicação novo. E estar consciente disso melhora muito, né, o resultado aí para as pessoas e para empresas, né? Então, nessa linha da comunicação criativa, eu trago uma visão de que nós sim teremos as mídias tradicionais abordadas, com todas as mudanças, infelizmente, né? As próprias redações já estão mais esvaziadas, né? Tudo já está um pouco mais sucateado daquela experiência, por exemplo, de 20 anos atrás, Sim. quando de repente um cliente meu em assessoria de comunicação visitaria todas as emissoras locais. Hoje são raros os programas que unem aí, por exemplo, uma possibilidade de vivo numa televisão e tudo, No e rádio ao igual mesmo como vocês tempo. estão fazendo aqui ao mesmo tempo. Então, pensar nessa realidade me fez buscar para o cliente esse plus. A gente precisa trabalhar dentro de uma consciência onde sim vamos trabalhar o que a mídia tradicional tem, mas aí você tem agendas virtuais, veículos, os próprios veículos, jornais impressos, hoje tem versões virtuais com uma acessibilidade muito maior, né, até do que o impresso, e a gente tirar proveito disso realmente para comunicar. E aí, ao lado disso, as redes sociais, e eu também trabalho com gestão profissional de redes sociais, né? A gestão profissional, ela, por exemplo, é diferente de uma simples manutenção.
Sim. Então, todo esse processo, quando ele é bem coordenado, eu costumo, então, denominá-lo assim, né, como assessoria em comunicação criativa, para que a gente realmente se lembre que é possível interagir, interligar todas essas plataformas de comunicação a favor do que se quer comunicar e principalmente do público, né? Assim, eu acho que hoje aqui na emissora, por exemplo, na rádio, na TV, vocês têm aí uma soma maravilhosa, né? Poder ouvir o rádio e ao mesmo tempo, não, mas eu quero conferir a imagem, eu quero ter essa troca saudável, a interatividade continua, tudo isso é tempo presente. Muito bem, nós vamos voltar com a Márcia falando um pouco mais sobre essa sustentabilidade que ela pode fazer para o seu negócio nas redes sociais. Eu acho que é mais ou menos por aí. Padre Joel, a gente percebe que hoje o senhor, que é um teólogo, um filósofo, as paróquias, o paroquiano, ele também está envolvido, né, com esse contexto das redes sociais, e vocês, padres, também precisam se adaptar a essa nova realidade. E isso potencializa aquilo que é a nossa concepção de fé, de cristandade também, não é isso? Verdade, a gente encontra neste campo uma grande dificuldade, porque a fé cristã, ela se dá pela convivência, Sim. pelo corpo a corpo, por estar junto, por sentir o outro. E quando nós entramos nessa nova fase da comunicação, que é o virtual, a gente fica um pouco perdido justamente porque não é a nossa característica do virtual. A comunidade de fé, a comunidade cristã, ela se dá pelo encontro. Não um encontro virtual, mas um encontro pessoal. Sim. De pessoas que se encontram, que conversam, que dialogam, que sentem, que experimentam. Então, a gente tem essa grande dificuldade, mas ao mesmo tempo é algo que se abriu para nós. Se me permite contar Sim. uma coisa, na época da pandemia... Vamos contar daqui a pouquinho, Vamos depois lá. do intervalo, mas a gente lembra que do virtual acontece o real. físico, o real. Muito bem. 4h11, intervalo é rapidinho, gente. Nós já voltamos com o Padre Joel e também com a Márcia, trazendo esse assunto para você, mas vamos falar muito mais sobre comunicação e a importância de você saber se comunicar bem. 4h12 no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América. Quatro horas e 15 minutos, Falando de Vida pela TV Horizonte, Rádio América 107,1. 4h15, nós vamos ao vivo, direto à central da Rede Catedral de Comunicação Católica, com a nossa repórter Letícia Bessa, que vai fazer uma pergunta para Márcia Francisco, participando conosco também desse debate aqui de comunicação, que é tão importante nos dias de hoje. Boa tarde, Letícia, seja bem-vinda. Boa tarde toda a turma do estúdio, telespectadores e ouvintes, né? Olha, eu queria perguntar para a Márcia, e Márcia, boa tarde. Boa tarde, Letícia, querida. E Prazer falar com você. É um prazer todo nosso, Márcia, e a gente fica acompanhando aqui esse bate-papo com aquela curiosidade, né? Principalmente nós que acompanhamos aí o universo da comunicação mais de perto, Márcia. Agora com o advento da inteligência artificial, né? Que é a bola da vez, né? Vamos dizer assim. Quais os cuidados, o que a gente pode imaginar aí de futuro da comunicação com a chegada da inteligência artificial? Bem, Letícia, a inteligência artificial efetivamente chega para transformar o modelo de comunicação, né? Inevitavelmente isso vai acontecer, é progressivo, é rápido, é constante, tende, né, a vir com o tempo essa compreensão desse uso. Existem inúmeros debates em relação a isso, mas ela muda, né? Ela chega também agregando muitos valores, né? Você tem, por exemplo, através da inteligência artificial, a condição de mensurar dados, de trazer mais credibilidade, por exemplo, ao analisar um perfil comportamental, um perfil de uma rede social. Tudo isso através da inteligência artificial. São inúmeras os benefícios que são ajuda na comunicação externa, né, através das redes, mas também na comunicação interna das empresas, entre os funcionários, transformando realmente ali muito, e até tem os pontos negativos também, às vezes dispensando funcionários de vida real. Agora,
Entre nessa linha dos pontos positivos, eu destaco esses aspectos que realmente vêm para agilizar, para facilitar. Hoje, às vezes, você consegue, às vezes não, você consegue, né, mensurar dados, por exemplo, de um determinado assunto específico em tempo real, transmitir isso em tempo real. Todas essas pesquisas, né, essa forma de realmente chegar, a informação chegar até você enquanto fonte de informação, é muito rápida. Isso me interessa, por enquanto, me interessa mais, porque eu ainda sou da escrita, né? A palavra, como jornalista e escritora, é a minha principal forma de comunicação. Eu sou a pessoa da leitura, então eu gosto de ler, gosto de escrever e tudo mais. E essa construção da escrita através dos tempos, ela não se dá de forma separada, né, da realidade do ser, né? É sempre o caminho que a pessoa trilha que leva essa pessoa a se comunicar, a se expressar de uma forma mais dentro de uma verdade, que é o que mais importa em qualquer tipo de comunicação, né? E às vezes o processo da inteligência artificial chega, nos traz, por exemplo, textos prontos. De repente você vai trazer uma temática, que eu quero um texto sobre o assunto X, não é? Ele te dá ali, mas ainda muito baseado em dados, não é? Então, uma das coisas que é muito estudada, já tem processos de chat tipo GPT, tem um mais novo que eles estão lançando agora, pouco conhecido, só processo pago, não vai vir o nome aqui para mim agora, mas que tenta trabalhar um pouco essa consciência do sentimento e da emoção. Já existe essa busca, já existem esses estudos, mas ainda não é possível alcançar. Então, eu acho que nada substitui esse calor humano e essa verdade na transmissão. Então, assim, eu ainda uso muito sob esse prisma aí da pesquisa, né? Gosto de pesquisar, gosto de abrir frentes, mas textos eu gosto de começar por mim mesma e por aí vai. Agora, ao lado disso tudo, essa consciência das redes que chega numa visão que, se no passado ela trazia aquela questão mais voltada para número, né? Número de seguidores, número de curtidas, número de posts, hoje, através da própria inteligência artificial, a gente começa a mensurar um novo universo, né, nessa comunicação da gestão profissional de redes. E aí a inteligência funciona muito bem. E já que a gente está falando em tempo real, a gente continua com a Letícia Bessa, 4h20, trazendo a informação do trânsito para você na capital, na TV Horizonte e na Rádio América. Letícia. Pois é, Piotr. O destaque agora, primeiro agradecer aí a Márcia pela resposta, é isso mesmo, né? Vamos nesse universo entendendo esse novo caminho, né, Márcia? Sem dúvida. E falando em caminho, gente, caminho difícil agora para quem trafega em Brumadinho, tá? Na BR-381, a concessionária responsável pelo trecho lembra de obras por lá, ali na altura de Brumadinho, no sentido São Paulo. Isso interdita uma das pistas, somente a faixa da esquerda é agora livre para trânsito de veículos. Então, o pessoal que precisa passar por lá já vai com um pouquinho de paciência, porque vai demorar um pouquinho para chegar. Cerca de 3 quilômetros de congestionamento neste momento. Destaque também para a região da Savassi, gente. Lembrando que hoje tem evento ali de 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, comemoração mais do que merecida, mas também com trânsito interditado em algumas vias no entorno da Praça da Liberdade, com reflexos ali no entorno. Obrigado, Letícia Bessa, 4h21 no Falando de Vida. A Rádio América e a TV Horizonte querem presentear você com um espetáculo maravilhoso. É a peça Romeu e Julieta, com adaptação de Prokofiev, o clássico de William Shakespeare. Balé e Teatro, Guaíra e Orquestra Sinfônica de Minas Gerais vão estar realizando no dia 28 e 29 de junho. Dá para você se programar no Grande Teatro Semig, Palácio das Artes. Quem não conhece, precisa conhecer. Você que já conhece, sabe o quanto é bom estar dentro do Palácio das Artes, ainda mais curtindo um balé com Romeu e Julieta. Mande o seu WhatsApp 994 12 21 79. 994 12 21 79. Nós vamos estar lá na primeira fila, com certeza. Padre Joel, a gente vinha falando dessa dificuldade que alguns tiveram no pós-pandemia de se adaptar também
as redes sociais e potencializar com isso a questão da proximidade entre as pessoas. Então nós ouvimos a Márcia falando da importância hoje da inteligência artificial. Muita gente tem até medo, mas a gente precisa compreender e entender esse movimento. E para o senhor lá em Roça Grande, nós estamos com um evento lá maravilhoso, que é a Festa de Santo Antônio, né? Quero que o senhor fale sobre isso, festa linda, que começou já no dia 27 passado, 27 de maio. Maio. Né? A festa começa mesmo dia 13. A festa é no dia 13, antes é a preparação. Santo Antônio é um santo que tem vários carismas, né? Entre eles, eu pedi o senhor para abordar rapidinho para a gente a questão de ser um santo casamenteiro, mas ele não fica só nesse contexto. A história de Santo Antônio é muito mais rica do que isso. Inclusive, ele tem o carisma de ser um santo exorcista também, não é isso? Isso. Te fiz muitas perguntas, mas eu acho que o senhor sintetiza bem para a gente. Depois da pandemia, o senhor também teve essa dificuldade, esse medo de adentrar as redes sociais e potencializar isso ali com os paroquianos? Essa dificuldade é antes pandemia. Sim. Né? A gente tem essa dimensão da pregação, estar junto com o outro, das reuniões, dos encontros, e chega a pandemia que nos privou dessa realidade, desse contato com o outro. Eu me lembro um fato, logo no início da pandemia, em março, quando Belo Horizonte foi fechada, eu estava na porta da igreja num domingo avisando para as pessoas que não teríamos missa, que era para participar pelas televisões, onde já temos Canção Nova, temos Aparecida, TV Verbo Eterno, e aí isso tudo. Uma senhora chegou perto de mim e falou assim, mas eu não quero ver Aparecida, eu não quero ver Verbo Eterno, eu quero ver a minha igreja, eu quero ver o meu padre. Nossa. E aquilo mexeu comigo, porque eu sempre fui muito avesso às redes sociais. E aquilo mexeu comigo e eu comecei de uma maneira muito amadora, sou amador até hoje, e comecei a transmitir. Na pandemia eu digo que eu trabalhei muito mais do que se não fosse pandemia, porque de segunda a segunda eu entrava na casa das pessoas, através do Instagram, do YouTube, levando mensagens. Então essa dimensão foi muito interessante, porque deu uma mudança na minha vida, né? Mudou a chave, ou seja, também podemos alcançar o real através do virtual. Pessoas que nós tínhamos como no campo virtual, começaram a ir à igreja para poder ver, para poder sentir, olha, o senhor falou alguma coisa que me tocou e eu vim aqui agradecer. Então eu descobri uma outra realidade que até então eu não conhecia. O padre, o senhor me surpreendeu profundamente ao dizer isso, porque coincidentemente, né, já nos conhecíamos. Sim. E eu o acompanho nas redes há um bom tempo e jamais diria que o senhor teria dificuldade nesse tipo de comunicação, porque faz de uma forma muito verdadeira, muito especial mesmo. Obrigado. Valiosa, útil, não é? E uma coisa que é importante a gente destacar aqui é exatamente essa autenticidade, né? As pessoas hoje não estão buscando nada espetacular, elas querem ver a verdade. A comunicação nas redes sociais nada mais é que a comunicação experimentada semelhante à vida real. Você está na porta da paróquia, alguém te passa ali, te apresenta alguém, essa pessoa de repente te passa o WhatsApp, você entra em contato, marca um café, se encontra um presencial, dali surge um projeto. É a mesma coisa. A rede social, ela pressupõe essa interatividade, essa conectividade, essa verdade. Não adianta só alguém te seguir, nem o algoritmo vai ser favorável, né? Então, existe essa comunicação ativa e o senhor faz isso muito bem, padre. Muito Obrigado. bem, de verdade. Queria aprender mais. Vamos juntos. Posso ajudar. Oba! Muito bem, 4 horas e 26 minutos, nós voltamos daqui a pouquinho, falando de vida pela TV Horizonte e Rádio América. Participe conosco, deixe também a sua impressão. Quatro horas 30 minutos, 4h30, nesta tarde de segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Estamos com o Padre Joel, do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Está chegando dia 13, promete uma festa linda. E batendo esse papo com a Márcia, que traz para a gente uma visão diferente das redes sociais, da comunicação,
E eu tenho certeza absoluta que você que está em casa pode participar também pelo 994 12 21 79. Porque a gente sabe que tem dona de casa hoje precisando de uma assessoria para se comunicar melhor. Tem empresário precisando de uma assessoria para se comunicar melhor. Você que está pretendendo empreender em rede social precisa de orientação. De qualquer jeito, gente, dá para fazer, mas não fica legal, né, Márcia? Olha, um ponto das redes sociais, só para a gente localizar um pouco. As redes sociais nada mais são, né, as fontes, né, as empresas que fazem a gestão das redes sociais, nada mais são do que grandes empresas de publicidade, que usam aí o mote rede social para atrair ali o público para cada anúncio que tem. Mas para a gente esse mote de rede social funciona muito, não é verdade? Para as relações interpessoais, enfim. Com o tempo nós percebemos que então, da mesma forma que eles podem vender, nós também podemos vender um produto, um serviço ou uma imagem, né? Quando eu comecei a trabalhar com a gestão de redes, foi a partir da necessidade de alguns clientes que, como o Padre Joel disse, não é tão simples assim entrar nesse universo, né? E as mudanças são muito rápidas. Se antes era número, hoje realmente é público-alvo, né? A forma de lidar com muita autenticidade, com muita verdade sobre o que se quer transmitir. Antigamente a gente tinha, por exemplo, grandes marcas, né? Dominando o mercado. Eu quero uma calça daquela marca, um perfume daquela marca. Hoje não. Eles querem saber quem está por trás, quais são os valores, se aquela marca polui o meio ambiente, se usa mão de obra escrava, enfim. Valores é o que precisa ser comunicado, né? Então, nessa consciência, as pessoas têm sim a condição de vender produto, serviço ou imagem, né? E a partir daí, bem ou mal, já estão vendendo a imagem. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Hoje, o Instagram representa, nesse universo das redes sociais, uma rede que comunica, que vende a imagem, produto, serviço, quer dizer que está à frente disso para todas as áreas, com 97% e em torno de 97% de resposta. Ou seja, é muita coisa. É muita coisa. Então, por exemplo, eu trabalho a gestão dos meus clientes a partir do Instagram. Uma simples rede, ela pode conectar todo o resto, né? Quando a gente trabalha esse universo a partir da rede, a gente precisa criar uma forma de comunicar essa verdade, e aí esse é o grande ponto. No meu caso e nas linhas modernas, né, atuais de comunicação, não adianta mais você querer prever, eu vou postar segunda, quarta e sexta, no horário tal, no horário tal. Não tem jeito de fazer assim. É tudo muito dinâmico, precisa ser verdadeiro, precisa mensurar. Hoje eu posto um vídeo, de repente aquele vídeo vai dar um impacto grande. Eu não posso chegar e quebrar aquele impacto. Eu tenho que deixar ele acontecer, respirar, né? E aí sim trazer algo conectado e outra informação e outra. E naquela consciência, né, de informações compartilhadas, a gente vai comunicando sobre quem está por trás daquilo e o que se pretende, né? E aí esse é um processo assim muito bonito de ver, sabe, na verdade. E aí dessa forma, aquele site lá atrás que a gente falou no bloco anterior, né, que fica lá esquecido, ele pode vir à tona, a outra rede também, e a gente vai trabalhando a partir de um diálogo direto. Eu brinco com os clientes que é uma co-administração, porque sem esse diálogo, sem essa conversa, a gente não consegue, né? Você falou sobre, o Padre Joel falou sobre essas dificuldades das pessoas. Eu também dou curso de gestão de redes, né, de uma forma prática, rápida, para poder atender essas demandas e a pessoa conseguir dar um pontapé, né, inicial. E na gestão, esse trabalho independe da assessoria de imprensa, porque a gestão de redes, a construção também é lenta, ela não precisa ser tão lenta, mas ela segue um ritmo, né, de médio a longo prazo, onde a pessoa precisa ter uma sustentabilidade daquele trabalho. Precisa ser aprimorado, né? Isso. Mas você não abriu mão do tradicional, né? Não. Eu queria aproveitar você em casa e mostrar aqui esse livro, ó, Travessia dos Tempos. É um dos livros da Márcia, tá? Vale a pena conferir, o Travessia dos Tempos. Esse foi o meu primeiro livro de poesia, sabe, Piotr? E ele nasceu com 25 anos após, né, os meus primeiros escritos. Então, ele celebra 25 anos de poesia e traz aí um compilado. Eu tenho um orgulho muito grande dele, porque ele traz uma capa que é linda, que é do Nando Fiuza, né? O Fernando Fiuza, que era um artista plástico incrível, um chargista também muito bacana, trabalhou muito tempo para alguns jornais principais daqui, e ele tem 2 textos que me tocam profundamente. Um é um texto de abertura, que foi um presente do
Fernando Brant, né, que leu os Nossa. meus poemas, então ele escreveu sobre eles e eu fiz questão de colocar. O outro também do Paulinho Pedra Azul, que é outro grande amigo, querido, padrinho da minha filha, pessoa da qual eu me orgulho muito, com a letra dele aqui, que não poderia deixar de entrar também. Então esse livro tem uma importância grande para mim. E na pandemia, a Márcia deu um presente para todo mundo, que é esse livrinho aqui, lindo, Pétalas de Girassol, que ela vai contar rapidamente para a gente como é que ele surgiu. Eu acho que você deve ter um livrinho parecido com esse, mas não com esse conteúdo, porque surgiu também num momento bem difícil, né, em que a gente estava todo mundo meio que aprisionado com a questão da pandemia, mas surgiu nela essa ideia e essa necessidade, e ela fez, ela se atirou, que é o que você deve fazer, não é isso? Pétalas de Girassol, ele nasceu exatamente durante a pandemia, dessa minha observação nas redes, de perceber que quando a gente está no meio de uma crise, a gente não compreende o que é essa crise. É preciso passar por ela para tirar. Mas e aí, como é que a gente sobrevive? E que tipo de reflexões a gente pode abrir para não ficar tão intolerante, para conseguir lidar com as dificuldades, né, do dia a dia? Então, eu comecei a publicar, né, nas minhas redes uns quadradinhos amarelos que eu denominei Pétalas de Girassol, onde eu trazia um poema, uma frase, uma reflexão ali sobre aspectos do cotidiano, da vida, do amor, enfim, dos relacionamentos e tudo mais, para poder abrir, sempre sem fechar a questão, porque eu acho que o grande lance é esse, né? A gente abrir a reflexão, pensar a respeito, crescer a partir daí. E aí nasceu uma quantidade tão grande que no final passou a pandemia, eu resolvi criar esse livrinho, né? E é assim, uma espécie de minutos de sabedoria, né? Aquele livro oráculo que você abre. Pega uma página aí, aleatoriamente. Vamos escolher um pra gente presentear o telespectador com uma reflexão nessa tarde. Bom, vou ler uma aqui, vamos ver. A consciência do verdadeiro amor passa pelo reconhecimento da essência do outro, através do espaço que se abre entre nós. Não pelas emoções ou identificações, mas na sintonia sincera, numa sensação entre almas que se tocam. Tem a ver com estado de atenção e presença, em planos sutis. É sensorial, não ordinária. Fantástico! 4h39. Aí, Padre Joel, então o senhor também já está inspirado aí. Depois dessa, eu acho que ela ajuda bastante a Márcia muito ao contexto do que a gente está falando. E o senhor tem essa necessidade na paróquia, claro, da ajuda, né, para potencializar o trabalho que o senhor faz, sim, a pastoral que o senhor faz. Como é que o senhor está se virando? Vou fugir um pouquinho. Quando Márcia falava, eu não sou conhecedor, né, da comunicação, algo que é nato, né? Mas eu me lembrei muito da minha infância, que marcava as minhas tardes de final de semana, o Chacrinha. Sim. E o Chacrinha, ele tinha uma frase, um bordão que dizia assim: quem não comunica se estrumbica. E hoje eu percebo, mesmo nas redes sociais, pessoas, não sei se existe esse verbo, se estrumbicando, porque não comunicam com verdade, colocam N informações, talvez de um mundo que não é real para eles, mas para conquistar as pessoas. E quando as pessoas vão percebendo que aquilo ali é uma ilusão, eles perdem, digamos assim, o espaço de comunicação. E voltando para o Evangelho, voltando para o ser humano, como que nós podemos fazer uma boa comunicação, Márcia, pelas redes sociais, sem cair naquele lado da ilusão, dos seguidores, das curtidas, mas de uma vida real que é expressa e com valores? Sim. Essa frase do Chacrinha, que era um grande comunicador, né, realmente inovou a comunicação, né? Quem não se comunica se trumbica. Né? E ele tem toda a razão. O que acontece com as redes sociais é o risco de se cair realmente na vaidade, né? A pessoa fica sempre à mostra. A gente costuma sempre dizer que a maioria das pessoas não vive o que comunica. É uma pena que seja assim. É claro que na minha própria rede social eu não vou comunicar tudo que está no meu dia a dia, né? Mas a gente precisa fazer isso da forma mais fiel possível. Por exemplo, no meu momento de pandemia,
o que eu senti necessidade foi de comunicar, né, essas expressões das minhas reflexões que eu percebi com conversas telefônicas com amigos, familiares, que eram comuns a várias pessoas. Então, penso que no seu caso, padre, das paróquias e desse aspecto de religião, né, as redes sociais são profundos instrumentos de evangelização. E como acertar, né? Com a verdade de cada paróquia, a história de cada paróquia tem a sua peculiaridade. Essa paróquia, né, de Santo Antônio não é a mesma de São Geraldo, onde o senhor já esteve anteriormente, né? Tem toda uma característica. Então, o que essa comunidade tem para comunicar de peculiar? E o que, né, o senhor, enquanto sacerdote, enquanto, né, um dirigente, aí, um guia dessas pessoas, pode trabalhar sem ferir os conceitos, os preceitos, as questões, né, religiosas, de forma a alcançar esse público. Sempre pela verdade. É sempre pela verdade. A grande falha das pessoas é querer se comparar, criar uma rede parecida com a de fulano de tal, transmitir, comunicar uma coisa que não é, porque uma hora cai. É a tal da mentira. Não existe mentira, mentira não dura. Em Mentira rede social não tem né? Ctrl-C, Ctrl-V, então, né, não Márcia? tem. Não E outra dá. coisa, uma hora vem à tona, tudo vem à tona. Aliás, hoje, com as redes sociais, com todo esse universo virtual, tudo é muito mais rápido, né, para chegar, para vir à tona. Então, assim, a pessoa tem que estar ali inteira, né? Eu acho que os preceitos, né, de uma boa comunicação, principalmente para uma paróquia, para uma entidade de fins religiosos, né, nessa linha de evangelizar, eles estão pautados na ética, né, na verdade, e nesse olhar para o outro. Não tem outro jeito. A comunicação não é de um lado só. Não adianta eu falar aqui sozinha, tem alguém do outro lado que está me ouvindo, aquilo só vai tocar se aquilo, essa geração de pertencimento. Hoje as pessoas estão falando muito disso nas redes sociais, né? Como é que você pode gerar esse pertencimento? Vamos falar desse pertencimento daqui a pouquinho. Só a partir da vida real. Fica com a gente, tá vendo? É de verdade, é ao vivo. Faltando 18 minutos para as 5, intervalo rápido. A gente volta com a Márcia, volta com o Padre Joel. E você de casa, não perca o próximo bloco do Falando de Vida. TV Horizonte e Rádio América, 70 anos, o melhor está aqui. Muito bem, faltando 14 minutos para as 5 no Falando de Vida, nesta tarde de segunda-feira pela TV Horizonte e também pela Rádio América. Nós estamos com o Padre Joel do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande e estamos recebendo também a Márcia, que é escritora, ela é também jornalista, Márcia Francisco, e vai falar um pouquinho mais com a gente sobre a importância de você pontuar sua comunicação e crescer nela. Padre, está chegando a festa de Santo Antônio de Roça Grande. Eu comentei com o senhor anteriormente que a gente falava Roças Grande, né? Isso. Então é Roça Grande, viu, gente? Roça Grande. Santo Antônio gosta da coisa certinha, né? Certíssima. Queria convidar você para participar conosco dia 13 de junho, dia que nós celebramos Santo Antônio. Não só um santo casamenteiro. Caiu-se na tradição popular que Santo Antônio é o santo que resolve os problemas de amor. Mas Santo Antônio é muito mais do que isso. Santo Antônio entra na história da humanidade como o homem da palavra. O homem que comunicou. Foi um grande comunicador daquele verbo que se fez carne e habitou entre nós. Foi aquele grande comunicador daquele homem que Jesus de Nazaré trouxe uma grande mensagem de salvação para as nossas vidas. Então, muito mais do que um santo casamenteiro, Santo Antônio é o homem da palavra, da comunicação. Tanto que ele, lá do mais ou menos no ano 1200 e alguma coisinha, este homem, 800 anos depois, ele ainda comunica até hoje, porque o legado que ele deixou é um legado eterno. Então, nós convidamos você para participar conosco dia 13, primeira missa às 0 horas. Meia-noite. 0 horas, meia-noite, na Ermida Santo
Santo Antônio. Depois, 5 horas da manhã, a missa com os trabalhadores, porque lá em Roça Grande a gente tem que sair cedo para chegar aqui em Belo Horizonte a tempo de trabalhar. Temos missa às 6 da manhã, às 8, às 10, ao meio-dia. A missa principal, seguida de procissão, será às 15 horas. E à noite, como Santo Antônio é um padre exorcista, nós temos todo dia 13 lá no santuário a missa com a bênção do exorcismo. E nós convidamos vocês para participar. Este mês, dia 13, uma missa mais encorpada, digamos assim, porque celebramos o próprio Santo Antônio neste dia. Aguardamos você indo lá. Por favor, se identifique, como a Lucilene, por exemplo, essa semana chegou lá, Padre Joel, eu ouvi o senhor na rádio, o senhor falou que era para chegar aqui e cumprimentar, eu estou cumprimentando. Então se aproxime e fala, olha, eu ouvi o senhor, estive com o senhor pelas redes sociais e nós vamos então pela TV, pela rádio, nós vamos te dar uma bênção especial. Beijo no seu coração. Padre Joel, e o Instagram da paróquia? Instagram da paróquia, @Terra dos Milagres RG. RG de Roça Grande. Então, @Terra dos Milagres RG. Siga lá. 11 minutos para 5 e o padre fala que tem dificuldade de comunicação, hein, Márcia? Imagina se não tivesse. Padre é expert nisso aí, eu já conheço. Fantástico, e né? eu queria aproveitar Você para também lembrar devota as de Santo pessoas. Antônio, né? Santo Antônio sempre me ajuda muito. Eu brinquei com ele de uma quadrinha que tem aqui antes de começarmos, né? Que eles falam que Santo Antônio é casamenteiro e tem uma coisa que fala, não é só casamenteiro não, né? Faz recuperar o perdido, abre as grades da prisão, cede o mar embravecido, silencia a voz do trovão. Esse é o responsável. Eu queria de Santo lembrar Antônio. uma coisa, né, padre? O pessoal, para quem não conhece, Santo Antônio de Roça Grande é aqui pertinho, é caminho de Sabará. É Sabará. Muito perto, por exemplo, de Belo Horizonte, né? Então, para as pessoas realmente se esforçarem. Terra boa, aí, viu, gente? Vale Terra a pena. boa. É lindo lá. Márcia, vamos deixar um contato seu Instagram, Facebook, para quem quiser essa comunicação mais arrojada. A gente fez aqui uma síntese, o assunto é denso, é delicado, mas é muito importante nos dias de hoje você se preparar com uma assessoria adequada para o seu público, para o seu negócio crescer e para a sua vida também ficar tranquila, para a pessoa não ficar naquele sofrimento na rede social, né? As pessoas não gostaram, então hoje eu não posto mais nada, vou desistir, deixei para lá. A gente sabe que tem um caminho, né? E assim, esse caminho, ele passa, como a gente falou, eu acho que para sintetizar, sempre pela verdade, pela transparência na comunicação, pelo que você tem a comunicar e pela linha direta com o seu público-alvo. Não adianta, por exemplo, aquele auge, claro que tem influencers hoje que tem toda essa presença no mercado também, mas as pessoas que antes, por exemplo, vou anunciar com aquela anunciante que tem 1 milhão, né, com aquela influencer que tem 1 milhão de seguidores. Às vezes, naquele grande número de seguidores, não tem 1%, 10% do seu público-alvo. Então, é importante que você crie a sua própria comunicação, lidando e conversando direto com esse público-alvo, né? Com as ferramentas e metodologias que existem, né? Estão aí disponíveis. Eu, graças a Deus, o trabalho que eu realizo é justamente esse, né? Sim. De colocar essas ferramentas à disposição do cliente e fazer o que a gente chama de gestão de redes sociais, que é diferente de uma simples manutenção. Então, não é só postar, né? Tem toda uma organização. E para quem acha que, às vezes, esse trabalho também não é suficiente, eu disse sobre os cursos, não sou a única a dar cursos, vocês vão ter vários acessos por aí, mas nessa linha dos cursos, a pessoa pode aprender um pouco mais a lidar dentro do que ela realmente precisa, né? Porque o mais complexo é perceber que dentro daquela rede, por exemplo, o próprio Instagram, você tem ali ferramentas diversas, né? Que você nem sabe que existe. Então, hoje, por exemplo, tem pessoas que só veem os stories, não veem mais o feed. No feed você tem o que a gente chama de carrossel de fotos, fotografia, feed, né? Onde estão todos os seus Não posts lê o ali insight, reunidos. né? Então, tem todo esse processo que, quanto mais você souber, mais fácil de lidar vai ser, né? Eu deixo aqui o meu Instagram, porque eu acho que nele realmente a gente concentra as informações. No Instagram, Márcia Francisco Oficial.
você pode ver, ter acesso ao meu site, falar comigo, me chame ali no direct, via telefone, tire sua dúvida, isso é uma alegria. Eu brinco muito, sabe? Para mim, brinco não, eu falo muito sério em relação a isso. A minha missão de vida reconhecida, né, no jornalismo, na vida, é ser ponte, é conectar pessoas, é criar soluções, né? Nessa linha toda desse tempo, dos 33 anos trabalhando quase que fundamentalmente com arte, mas atendendo também a empresários, né? Já atendi a área política, a gente percebe que é maravilhoso poder conectar pessoas e criar soluções. Então, eu estou realmente à disposição de vocês. E nós estamos conectando você no Falando de Vida, todas as tardes, nessa convergência da TV Horizonte e da Rádio América, hoje com a Márcia Francisco, escritora, jornalista, consultora, com o Padre Joel, nosso grande amigo, mentor espiritual também, de Santo Antônio de Roça Grande. A gente termina aqui a convergência entre a TV Horizonte e a Rádio América. Você continua na Rádio América 107,1, fica comigo, daqui a pouquinho o Trânsito Livre, e na sequência aí na TV Horizonte, você fica com o Assir Antão, um grande comunicador que vai trazer o Ei Gente. Fique conosco, lembrando que o Falando de Vida tem a produção de Ângela Moura, Maria Eduarda Mariano, na programação musical Denise Rosa, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza e Jefferson Sanches, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte e Rádio América, nós temos Ana Paula Damasceno, na direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Faltam 6 minutos para as 5. Uma ótima tarde. Continue conosco. Rede Catedral e Rádio América, 70 anos, o melhor está aqui.